Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar o nosso segundo vídeo do dia, como sempre, recheadaço de informações. Antes de começar a trazer as notícias, peço para você deixar aquele like marotaço que ajuda a gente bastante. E claro, se for a primeira vez aí no canal, não esquece de se inscrever, ativar o sininho das notificações, além também, claro, de seguir a gente no Instagram. E ó, tu gosta de notícia, informação, ficar muito bem informado, baixa o OneFootball 100% gratuito, você pode assistir os jogos do campeonato alemão, dinamarquês também de graça e também ter os melhores momentos dos jogos do Brasileirão, assim que terminam as partidas, podendo também personalizar o aplicativo com o seu clube do coração. Você vai lá, marca o Vascão e aí toda a notícia do Vasco, o aplicativo manda notificação na tela do seu celular. Baixa o OneFootball. O OneFootball é parceiro do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bom, galera, a situação é a seguinte. Vasco Sport faz um jogo muito importante e decisivo no próximo domingo, às 4 horas da tarde. O Sport divulgou a nova parcial de ingressos, já tem 10.500 ingressos vendidos. Já tinha informado a vocês que o jogo está confirmado para a Ilha do Retiro e não vai ser transferido para a Arena Pernambuco. E temos um levantamento aqui, ó, interessante, feito pelo próprio Net Vasco. Nas 5 últimas vezes que o Vasco visitou a equipe do Sport jogando na Ilha do Retiro, o Vasco tem 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Ou seja, se tratando de ser um visitante, o Vasco é um visitante chato, indigesto para jogar na casa do Sport. Eu vou trazer para vocês agora os 5 últimos confrontos. O primeiro dessas séries de 5 foi lá em 2012, eu lembro muito bem desse jogo. O Vasco vence a partida por 2-0, o Juninho Pernambucano faz um golaço de falta, a torcida do Sport xinga ele pra caramba, se eu não me engano ele faz algum gesto para a torcida do Sport ao ser xingado, ele é cria da base do Sport. E o Tenório faz uma pintura, recebe uma bola, dá um drible no goleiro de letra e faz um baita de um golaço naquele dia ali. Já em 2015, o Vasco perde para o Sport na Arena Pernambuco por 2-1. Em 2017, o Vasco empata com o Sport em 1-1 e ali fica na 9ª colocação do Campeonato Brasileiro. Naquele ano, o Vasco termina o campeonato na arrancada do Zé Ricardo e indo para a Libertadores. Em 2018, o juiz dá um pênalti no final e o Vasco perde para o Sport por 2-1, e o último confronto em 2020, 2 gols de Germancano, o Vasco vence a partida por 2-0. Não foi suficiente, na época ali as 2 equipes lutavam contra o rebaixamento, mas o Sport acabou se safando, beleza? Então, nós temos um retrospecto interessante lá, para um visitante, 5 jogos, 2 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, é um bom retrospecto. A gente consiga aí uma boa vitória lá e no pior dos cenários, um empate. Beleza? Vamos virar a chavinha agora e vamos falar de CBF. Foi confirmada, a CBF alterou a data da partida entre Vasco e Criciúma, que é o próximo confronto do Vasco, depois aí da partida do Sport. A partida seria na quinta-feira da semana que vem, às 9h30 da noite, e a CBF transferiu o jogo para o sábado, às 4h30 da tarde, ou seja, depois do jogo do Sport, o Vasco volta a atuar 6 dias depois, seria numa quinta. 4 dias depois, o Vasco ganha mais 2 dias aí para poder preparar a equipe. O jogo segue, obviamente, em São Januário. Beleza? Agora uma outra informação importante. Quem tá lembrado aí do cria da base do Vasco, Marcos Dias? Esse menino, quando saiu emprestado, eu particularmente fiquei chateado. O valor do empréstimo não foi alto. E era um jogador artilheiro na base, fazia muitos gols, jogava de centroavante, jogava de ponta, batia bem na bola, fazia uns golzinhos de falta. E ele está emprestado ao New England Patriots, lá da Major League Soccer. E ele é o artilheiro da equipe. Eu vou trazer para vocês uma matéria do GE, para vocês entenderem como o menino está performando. Apesar da desclassificação na Major League Soccer Next Pro, a primeira temporada de Marcos Dias nos Estados Unidos foi bem sucedida. Emprestado pelo Vasco até novembro, o atacante terminou como artilheiro do clube na competição, com 6 gols e 1 assistência em 19 jogos. Marcos Dias foi emprestado em janeiro, mas só estreou pelo clube americano em maio, por conta de questões burocráticas. Ele jogou na equipe jovem do Revolution pela Major League Soccer Next Pro, competição equivalente ao brasileiro de aspirantes. O bom momento lhe rendeu um período de treinos com o time profissional, ainda que não pudesse ser utilizado na Major League Soccer por conta da cota
de estrangeiros. Aí tem um depoimento dele aqui, ó. Acredito que a experiência de jogar em um país diferente e com um estilo de jogo diferente do Brasil me fez evoluir ainda mais. Hoje o Marcos Dias desta temporada é mais experiente e tem um estilo de jogo mais evoluído. Por conta disso, também treinei como profissional e foi uma experiência muito gratificante. Deu para ter noção do alto nível que o time tem. O centroavante de 20 anos tem contrato com o Vasco até dezembro de 2023 e caso não haja acordo pela permanência, se reapresentará ao clube carioca em janeiro. Ele foi o artilheiro do time sub-20 no ano passado, com 14 gols. Seu contrato de empréstimo com New England Revolution termina em novembro. O clube norte-americano tem opção de compra de 50% dos direitos econômicos do atacante. Demonstrou interesse em manter o brasileiro e abriu conversas com seus representantes. Ainda não há, no entanto, uma definição. Ainda não sei o que o futuro me reserva. Essa parte deixo com os meus empresários. Sei que eles vão resolver da melhor forma possível. Apesar da eliminação na MLS Next Pro, Marcos Dias segue treinando no clube americano. Ele está feliz nos Estados Unidos e só lamenta a saudade da família. Ele tem uma filha, Lorena, que nasceu em junho e está no Brasil. O dia do nascimento da minha filha, com certeza, foi um dos dias mais felizes da minha vida. Não tem sido fácil viver longe da minha filha, da minha esposa e da minha mãe, dos meus irmãos, mas é por uma boa causa. Estou batalhando todos os dias para dar uma vida melhor para todos eles. Desde o início, minha maior motivação sempre foi a minha família. A 777 gosta de jogadores jovens, ele tem um acordo lá com o clube americano. Já quando ele vai emprestado, já tem uma cláusula fixada por 50% dos direitos econômicos dele. Não sei eles informar o valor, vou até procurar correr atrás nessa situação. Ou seja, caso a equipe americana queira exercer, é só eles pagar e ficar com o jogador. É um jogador muito interessante que eu preferiria que ele retornasse ao Vasco, seria um talento a ser utilizado e com um perfil que a 777 gosta. Beleza? E agora uma informação aqui curtinha. Tanto o atacante Eric Marcos como o Julião estão treinando na equipe principal do Vasco, fazendo a transição, já que o Sub-20 nesse momento está sem calendário. E são dois jogadores que já estão no radar do Vasco. Eric Marcos, inclusive, vem sendo convocado recorrentemente para a seleção brasileira de base Sub-20. Fiquei de trazer mais informações para vocês a respeito do CT. Vou deixar passando para vocês aí na tela algumas fotos. Primeiro, vocês vão ver a foto do banco de reservas. O Vasco não tinha banco de reservas. Eu que estou sempre indo ao centro de treinamentos do Vasco. Para mim foi até uma novidade agora quando saiu a foto. A última coletiva eu tive um problema e não pude ir, que foi a coletiva do Figueiredo. Então tá aí a foto do banco de reservas e o Vasco tem o nome do CT como CT Moacir Barbosa. Inclusive o Vasco colocou alguns painéis do ídolo que homenageia o nosso centro de treinamentos e tá passando para vocês aí na tela algumas imagens, beleza? Para finalizar, eu vou deixar com vocês o nosso zagueiro Danilo Boza. Ele ganhou a titularidade na zaga do Vasco nessa reta final e ele deu uma mini entrevista para a Vasco TV. Ele comenta os seguintes temas: oscilação do Vasco no campeonato, expectativa para o jogo contra o Sport, momento da equipe pernambucana, dupla com o Anderson Martins e também o ambiente do grupo. Confere aí. É um campeonato de pontos corridos, né? E a gente teve uma oscilação, mas voltou a retomada de vitórias agora, com 2 jogos importantes, um fora de casa principalmente e agora dentro de casa contra o Novo Horizontino, né? Então isso acaba elevando o nosso nível novamente, como foi no início do campeonato, né? E o ponto mais importante é que desde o início do campeonato a gente está no G4 e desde então, mesmo com essa oscilação, nós conseguimos permanecer no G4, que é o objetivo principal. A gente sabe que vai ser um jogo difícil, né, lá na Ilha do Retiro, sabe? A gente respeita o esporte, sabe que eles também tá buscando o acesso, mas a gente que está na frente, né, a gente vai ir lá para conseguir conquistar esses 3 pontos, que é principal, a vitória que nos interessa, né, para criar uma gordurinha a mais nesse final de campeonato e nos garantir esse acesso o mais rápido possível. A gente sabe que é um time de tradição, né, então isso já fala muita coisa, né, e eles vêm numa evolução dentro do campeonato como a gente também, né,
Vai ser um jogo muito estudado, né? A gente tá com confiança, vem com confiança desses últimos 2 jogos aí e vai ser um grande jogo. Desde quando eu cheguei aqui no Vasco, né? O Anderson vem me dando apoio, vem me dando moral. E no dia a dia a gente construiu, né? Construiu uma amizade, nos entrosamos bem dentro de campo e também fora de campo a gente tem uma amizade muito boa. E isso é importante, né? Um jogador jovem ao lado de um jogador como ele, experiente, eu procuro sempre buscar referências como ele, né? Eu escutar bastante o que ele me fala, que isso vai me ajudar bastante na minha carreira e principalmente no momento que a gente precisa, que é subir o Vasco. Assim, né? O nosso grupo não é de hoje, né? A gente construiu isso, já vinha sendo construído, né? Desde o Carioca, aí eu cheguei para agregar também, né? Desde quando eu cheguei aqui fui bem recepcionado por todos e aqui é um grupo incrível, né? E a nossa parceria fora de campo reflete muito dentro de campo, né? Que é um ajudando o outro, um incentivando o outro e é assim que a gente vai conquistar nosso principal objetivo, que é o acesso. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. E amanhã aí, próximo da hora do almoço, eu chego com mais informações, beleza? 1, 2, 3, Futebolaço. Tamo junto, família. Qualquer momento de volta mais, tamo junto. Valeu, fui!